Esta é a continuação direta do pesadelo que iniciamos. Se você chegou agora e está ouvindo o som da minha voz, sem ter passado pelo primeiro capítulo, eu recomendo fortemente que você pare este áudio agora. Volte aqui no canal Sussurros da Penumbra e procure pela parte 1 da história sobre a fazenda de Nahum Gardner. Você precisa entender como o brilho começou, como o meteoro infectou a Terra e como a sanidade daquela família começou a escorrer pelo ralo, para que o que eu vou te contar agora faça sentido para os que já estão com a mente marcada pela cor que veio do céu. Vamos continuar nossa descida ao abismo. O que acontece quando o mundo que conhecemos menos as cores que vemos, o ar que o respiramos, o chão que pisamos, decide que não quer mais seguir as nossas regras. Na primeira parte, vimos a chegada do visitante. Vimos a colheita amarga e o início da transformação de Nahum Gardner. Mas o horror, meus amigos, é uma criatura paciente. Ele não quer apenas matar, ele quer consumir a essência, quer transformar a vida em algo que a biologia não consegue rotular. Agora, a fazenda Gardner não é mais um pedaço de terra em Arkham. É uma ilha de pesadelo cercada por florestas que sussurram. O silêncio lá é diferente. É um silêncio que range. É um silêncio que brilha. E M. Pierce, o vizinho que se recusava a abandonar Nahum, estava prestes a testemunhar o que acontece quando o véu entre as dimensões é rasgado por uma cor que não deveria existir. Nahum Gardner não era mais uma esposa ou uma mãe. Ela era uma coisa trancada naquele sótão escuro. Ela passava os dias e as noites emitindo sons que não saíam de uma garganta humana. Era um som seco, como o de galhos se quebrando sob o gelo. Nahum, movido por uma mistura de lealdade doentia e um medo paralisante, subia as escadas todos os dias para alimentá-la. Mas ele não levava comida normal. Ela não queria mais pão ou carne. Ela parecia se nutrir da própria luz, doentia, que emanava do poço. Certa noite, Nahum descreveu a Amy que, ao abrir a porta do sótão, não viu Nahum no canto. Ele viu um rastro de luz fosforescente que se movia pelas paredes. A carne dela estava se tornando quebradiça, como papel queimado que mantém a forma, mas se desfaz ao menor toque. E os olhos. Nahum evitava olhar para os olhos dela, porque neles ele via o vazio das estrelas negras. Ele via o lugar de onde aquela cor tinha vindo. Se você acha que o destino de Nahum foi cruel, o que aconteceu com os filhos de Nahum desafia qualquer noção de justiça divina. Thaddeus, o rapaz mais velho, foi o primeiro a se quebrar por completo. Ele voltou do poço um dia e simplesmente parou de falar. Seus olhos ficaram fixos em um ponto invisível no horizonte. Em poucos dias, ele se tornou acinzentado. Não era a palidez da morte, era a cor da cinza vulcânica. Ele foi colocado em um quarto separado, onde definhou, até que um dia, quando Nahum entrou para vê-lo, encontrou apenas uma pilha de pó fino e brilhante sobre os lençóis. Thaddeus não tinha morrido. Ele tinha sido processado pela coisa. Depois veio Mervyn, o pequeno Mervyn, que só queria brincar nos campos. Ele desapareceu. Ninguém o viu sair, ninguém o viu correr. Mas à noite, perto do poço, Nahum jurava que ouvia a risada de Mervyn, misturada com o borbulhar da água. Uma água que agora era viscosa, pesada, e que brilhava com aquela tonalidade impossível quando a lua estava alta. A família Gardner estava sendo desmantelada, átomo por átomo. A fazenda agora era um lugar de sombras longas e árvores que se contorciam em ângulos que faziam a cabeça de Amy doer. As vacas no pasto tinham caído, seus corpos se transformando na mesma substância cinzenta e quebradiça. O fedor de enxofre e algo estranho, um cheiro que não era orgânico, algo químico e cósmico, empestava o ar. Em uma tarde de outubro, o vento soprava frio, mas na fazenda dos Gardner, o ar estava parado e quente.
Amy Pierce decidiu que não podia mais ignorar o silêncio de Nahum. Ele cavalgou até a propriedade, cruzando o limite onde a grama saudável dava lugar àquela poeira morta. Ele encontrou Nahum sentado na varanda, ou o que restava dele. Nahum estava curvado. Sua pele parecia ter sido esticada sobre o crânio de forma antinatural. Ele não reconheceu Amy de imediato. Seus lábios se moviam sem emitir som, até que ele finalmente sussurrou: "Ela está descendo. A cor. Ela está vindo buscar o que sobrou." Amy, sentindo um terror que gelava sua espinha, decidiu que precisava tirar Nahum dali. Mas quando ele entrou na casa para buscar alguns pertences, ele ouviu o som vindo do sótão. Um arrastar de algo que não tinha pés. Um som de algo que estava sendo sugado por um canudo invisível. Ele subiu as escadas, a lanterna tremendo em sua mão. Ao abrir a porta do sótão, Amy viu o horror supremo. Nabi Gardner não estava mais lá. O que estava lá era uma massa de matéria cinzenta, pulsando fracamente com uma luz violeta e doentia. A coisa se moveu em sua direção e Amy viu, por um breve segundo, um rosto humano se formando e se desfazendo naquela massa, como uma bolha em um caldeirão de lama. Era Nabi, mas Nabi já tinha sido digerida por algo que estava além do espaço e do tempo. Amy desceu as escadas correndo, pegou Nahum pelo braço, mas o homem estava pesado como chumbo. Ele olhou para o poço no quintal. A água estava subindo, não como uma enchente, mas como se estivesse sendo puxada para cima por um ímã gigante no céu. De repente, uma coluna de luz explodiu do fundo do poço. Não era uma luz que iluminava, era uma luz que devorava a escuridão, substituindo-a por aquela cor que não existe no espectro humano. O brilho era tão intenso que Amy teve que cobrir os olhos. Ele sentiu o chão vibrar. As árvores ao redor da fazenda começaram a brilhar em resposta, suas folhas mortas se desintegrando em faíscas daquela cor maligna. Tudo o que era vida naquela fazenda estava sendo drenado. Amy viu a luz fluir de Nahum, viu a essência do seu amigo ser puxada para fora de seus poros em fios de energia brilhante. Nahum Gardner se desfez diante dos olhos de Amy, tornando-se uma casca vazia, uma estátua de cinzas que o vento logo levaria. A coluna de luz disparou para o céu, rasgando as nuvens, voltando para o abismo estelar, de onde nunca deveria ter saído. O som era como um trovão que durava uma eternidade, um grito triunfante de um predador cósmico que tinha acabado de se banquetear. Amy Pierce fugiu. Ele cavalgou como se o próprio inferno estivesse em seus calcanhares. Ele nunca mais olhou para trás, mas ao chegar no topo da colina, ele cometeu o erro de olhar uma última vez para o vale. Ele viu a luz desaparecer no espaço, mas ele também viu algo que o perseguiu até o fim de seus dias. Uma pequena parte daquela cor, um fragmento minúsculo, uma centelha que não conseguiu força suficiente para subir. Ela não desapareceu. Ela flutuou de volta para baixo como uma pena brilhante e mergulhou silenciosamente de volta para o fundo do poço. A coisa não tinha ido embora totalmente. Ela tinha deixado uma semente. Hoje, aquela área é conhecida como a Charneca Maldita. Nada cresce ao governo construiu um reservatório de água perto dali, ignorando os avisos dos velhos de Arcão. Eles dizem que a água é pura, filtrada pelas rochas. Mas quem conhece a história da família Gardner não bebe aquela água. Quem conhece o brilho que vem do fundo do solo sabe que, às vezes, à noite, o reservatório parece refletir estrelas que não estão no céu. A cor que caiu do espaço não é um fantasma, não é um monstro que você pode atirar. É uma alteração da realidade. É a prova de que somos frágeis, de que nossa ciência é apenas uma lanterna fraca em uma caverna infinita e cheia de coisas que nem sequer nos consideram dignos de ódio. Elas apenas nos consomem, como nós consumimos o oxigênio. E assim termina
A crônica da desolação de Arcão. O que restou dos Gardner não foram túmulos, mas cinzas espalhadas pelo vento e uma mancha na geografia do mundo que nunca irá cicatrizar. Se você ouviu a parte 1 e a parte 2, agora você tem o quadro completo do horror. Você consegue entender por que as pessoas evitam as colinas ao oeste de Arcão. Você consegue sentir talvez um leve desconforto ao olhar para uma cor que não consegue identificar em um pôr do sol estranho. Agradeço por ter acompanhado mais esse mistério aqui nos Sussurros da Penumbra. Se essa história te tocou de um jeito sombrio, deixe seu comentário abaixo. Você acredita que existem forças lá fora que simplesmente não conseguimos compreender? Ou será que tudo isso não passou da alucinação de um homem solitário como Amy Pierce? Se inscreva para não perder os próximos mergulhos no desconhecido. Compartilhe este vídeo com aqueles que têm coragem de ouvir o que as sombras dizem. Por enquanto, feche bem as janelas. Cubra o espelho e tente não pensar no que pode estar subindo pelo encanamento da sua casa agora mesmo. Agora pode ir dormir.